Bom dia, amigos do canal Beth Arte Terapia e Criatividade. Eu vou começar um novo projeto aqui para mostrar para vocês. E é claro, vou trocar ideias, né? Vamos trocar ideias. Eu estou realizando esse trabalho com 2 adolescentes que eu tenho, com esse livro, O Pequeno Príncipe, da Ciranda Cultural, mas tem o PDF na internet, se vocês procurarem lá também. E eu já verifiquei, é a cópia fiel desse livro aqui, tá? Então, eu vou começar hoje com o capítulo 1. Eu estou trabalhando dessa forma com os meus pacientes. Então, por semana, nós fazemos a leitura de um capítulo, conversamos sobre a interpretação do que eles entenderam desse capítulo e eu faço uma proposta, peço, né, solicito uma atividade. Então vamos lá, com o capítulo 1. Quando eu tinha 6 anos, vi certa vez uma imagem magnífica num livro sobre floresta virgem que se chamava Histórias Vívidas. Representava uma jiboia devorando uma fera. Aqui a cópia do meu desenho. Então, ele fez essa ilustração. O livro é de Antoine Saint-Exupéry, tá? Dizia-se no livro: as jiboias devoram sua presa inteirinha sem mastigá-la. Em seguida, elas não conseguem se mover e dormem durante os 6 meses de sua digestão. Então pensei muito nas aventuras da floresta e eu mesmo consegui com lápis de cor traçar o meu primeiro desenho, meu desenho número 1. E ele era assim. Então temos aqui em cima a imagem que o autor desenhou depois de ter visto esse livro. Mostrei minha obra-prima aos adultos e lhes perguntei se meu desenho lhes dava medo. Eles me responderam: por que um chapéu causaria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo um elefante. Então, desenhei a parte interna da jiboia para que os adultos pudessem entender. Eles sempre precisam de explicações. Meu desenho número 2 era assim. Então, ele fez esse segundo desenho, onde ele fez uma jiboia transparente e dentro da jiboia tinha um elefante. Os adultos me recomendaram que deixasse de lado os desenhos de jiboia aberta ou fechada e que me interessasse mais pela geografia, pela história, pelo cálculo e pela gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos de idade uma magnífica carreira de pintor. Tinha sido desmotivado pelo fracasso do meu desenho número 1 e de meu desenho número 2. Os adultos nunca entendem nada sozinhos. É cansativo para as crianças ficar sempre e a toda hora lhes dando explicações. Tive, portanto, de escolher uma outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei praticamente por todos os cantos do mundo e a geografia, é certo, me serviu muito. Só de olhar eu sabia distinguir a China do Arizona. É muito útil se a gente se perder durante a noite. Por isso eu tive ao longo da minha vida contatos com um monte de gente séria. Vivi muito entre os adultos. Eu os vi de muito perto. Isso não melhorou a minha opinião. Quando encontrava uma pessoa adulta que me parecia um pouco lúcida, eu testava com ela o meu desenho número 1, que sempre mantive comigo. Queria saber se ela era realmente compreensiva, mas a pessoa sempre me respondia: é um chapéu. Então eu não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Eu me colocava à sua altura e lhe falava de bridge, de golfe, de política, de gravatas, e ela ficava bem contente de conhecer um homem tão sensato. Bem, esse é o final do capítulo 1. E qual a proposta de trabalho que eu solicitei aos 2 adolescentes? Que eles fizessem uma mandala de sonhos, tá? E
ali eles colocassem, eles são um adolescente, eles estão em fase de sonhos ainda, o que eu quero ser quando crescer, né? Porque eles já não são mais crianças, mas também eles não são adultos e eles têm sonhos. Então eu achei interessante um dos pacientes, porque ele me trouxe uma mandala dividida com traços. Ele não colocou desenho, nenhum desenho simbólico representando a profissão que ele queria, mas ele colocou em forma abstrata, através de riscos, traços e pontos. E ele me disse: os pontos são a profissão que eu realmente desejo, que é ser engenheiro mecânico. Eu tenho um sonho de construir um carro aerodinâmico com rodas de não sei o que, papapá, papapá. E ele foi descrevendo para mim a forma como ele pretende, né, que ele sonha em montar esse carro. Mas caso não seja possível, porque é uma faculdade caríssima em engenharia, são 6 anos de estudo, né? Então ele falou para mim assim: caso não seja possível, eu fiz esses traços azuis. Eu vou colocar lá no Instagram a imagem para vocês acompanharem depois no Bet Arte Terapia. O desenho dele. E ele fez uns traços azuis que representa a segunda opção do sonho dele, que se não der para fazer engenharia, ele pretende fazer fisioterapia. Ele vem de uma família onde as pessoas trabalham dentro desse meio da saúde, então ele falou para mim, é uma faculdade mais barata, são 4 anos de estudo e eu me interessei nessa área da fisioterapia. Então, nós discutimos sobre esses pontos de vista dele, sobre essa necessidade que ele tem de tão jovem que ele é, já pensando nessa questão financeira, de como pagar, dessa independência que ele quer ter, né, sem depender que os pais paguem a faculdade dele, etc. E aí desenvolveu o ritmo da sessão. Mas o objetivo que eu trouxe para vocês é o que eu trabalhei com esse capítulo número 1 desse livro, O Pequeno Príncipe, do autor Antoine de Saint-Exupéry, tá? Então é isso aí. Se vocês tiverem mais alguma sugestão de atividades, eu gostaria de saber também, tá? E fica ligado nesse canal aqui, porque toda semana eu vou trazer uma atividade que eu trabalhei com algum livro, com algum paciente, e vou estar colocando aqui nesse canal para compartilhar com outros arte-terapeutas que se interessam em fazer, em praticar alguma atividade, que acham interessante praticar uma atividade com seus pacientes. Combinado? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um likezinho, faz um comentário para ajudar na distribuição desse vídeo para outras pessoas e aumentar aí a visualização do canal. Agradecida e até a próxima semana com outro capítulo ou outro livro, vamos ver. Um abraço!